Olá, bem-vindos ao Clube de Robótica da RoboLivre. Hoje estamos de volta com o professor Marcos Paulo, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje trazer um projeto diferente aqui para vocês. Vamos apresentar as impressoras do Departamento de Computação, né, especificamente do Labtec 3DI. E, professor, fique à vontade para explicar o processo. Estou vendo que já tem uma aqui que está trabalhando. Então, aqui no Labtec 3DI nós temos 2 servidores técnicos. Eu sou servidor técnico, Sérgio também, Luiz Sérgio também é servidor técnico. E essas impressoras, temos vários tipos de impressora. Nós temos a da Creality, a K1 Max, que é uma impressora de alta velocidade. As impressoras começaram a avançar a partir do ano 2023, a gente começou a ter impressoras mais em conta e com mais velocidade, né? E aí nós temos a K1 Max. A K1 Max, ela aqui está fazendo uma peça que é um crânio de um gato. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho de pesquisa com o pessoal da veterinária, e aí ela está sendo feita isso. A K1 Max, ela trabalha em alta velocidade, ela chega até 600 milímetros de velocidade. Na impressão 3D, como a gente trabalha com filamento, que é um material plástico ou materiais, e aí o que acontece? A gente fala sobre milímetros, porque é milímetros esse material. E aí, dando uma comparação, vamos dizer, com um negócio de velocidade de estrada. A gente teria aquela lombada de 40 km, que aí onde a gente tinha uma melhor qualidade nessas impressoras aqui. Essa é uma Ender 3S1, essa é uma Ender 3S1 Pro, essa é uma Ender 3S1 Plus. Elas são impressoras de baixa velocidade, uma impressão de uma boa qualidade com ela, fica em torno de 50 milímetros, 40 milímetros. Numa alta dessa aqui eu consigo deixar uma boa qualidade com 300 milímetros. E aí, se eu quiser utilizando um filamento chamado filamento Hyper, eu consigo deixar essa velocidade usar até 500 a 600 milímetros de velocidade por peça. Então, assim, ela vem evoluindo muito. Essas impressoras eram muito caras, hoje em dia elas estão vindo com impressoras mais em conta para facilitar os trabalhos de pesquisa, os trabalhos de desenvolvimento, toda a parte de impressão 3D. Então, essa é uma impressora fechada, e aí a diferença da impressora fechada para uma aberta. A gente tem uma impressora fechada, por quê? Porque ela cria uma câmara de aquecimento e tem materiais que a gente precisa. Para impressão, a gente precisa ter câmeras fechadas. Por exemplo, materiais de ABS, outro tipo de materiais que a gente vai ter uma alta temperatura da câmera para poder fazer esse tipo de impressão. Então, algumas impressoras a gente precisa ter ela fechada para esse tipo de impressão de materiais. Entendeu? E aí, as abertas, a gente já tem impressão de PETG, PLA, TPU, e são materiais de filamento. TPU é um filamento plástico. E aí a gente precisa de uma impressora aberta ou fechada, eles vão funcionar os dois, entendeu? A fechada aqui é para algum tipo de material que a gente tenha necessidade de ter uma câmera aquecida internamente para esse material que chega em altas temperaturas, né? Essa câmera seria para fazer um espaço, né? Fazer um aquecimento interno, porque o material precisa de alto aquecimento. Então, o que acontece? Normalmente aqui a gente está trabalhando com material chamado PETG, que é material food, que é um material derivado de materiais que pode ser feito coisas para animais e tudo isso. Então, o que acontece? Esse PETG, a gente está usando 220 graus no bico de aquecimento, o bico está aquecido em 220 graus e a mesa está sendo trabalhada com 60 graus. Mas tem peças que eu preciso deixar o bico a 300 graus e a mesa em 100 graus. Então, eu vou ter que fechar aqui para manter sempre essa temperatura fechada. Tem uma tampa nela que a gente coloca e aí ela fica totalmente aquecida internamente. Então, vai depender do material e eu vou ter que fazer essa divisão de temperatura. Normalmente, uma impressão 3D, quando a gente faz uma impressão, a gente tem que fazer a calibragem de todo o material que vai ser usado nela. Então, assim, normalmente a gente faz a torre de temperatura. Por quê? O que é a torre de temperatura? É uma torre que eu consigo dimensionar em que momento essa temperatura é ideal para o meu filamento, né? E aí, com essa torre de temperatura, a gente consegue ter, o meu filamento PLA que chegou da marca Printalote, ele é 205 graus, 210, dá para imprimir muito bem ele com uma qualidade boa, entendeu? Então, tudo isso vai diferenciar. Claro, existem alguns ajustes que a gente precisa fazer, tanto filamento como retração, temperatura da mesa. Então, algumas técnicas de impressão hoje, a gente consegue ter fatiadores, que são os softs que são responsáveis de fazer essa comunicação do desenho 3D para a impressora 3D. Esse software é que faz esse processo de comunicação. Então, esse software, hoje a gente tem um software que estão bem avançados, que facilitam muito o uso da impressora 3D. A gente tem um software chamado Work Slice,
que ele já está com a comunidade, é um open source, a comunidade tem muito alimentado ele, e muitas vezes a gente usa o perfil genérico dele, já consegue tirar uma impressora boa, uma impressão boa. Então assim, hoje em dia a gente tem uma facilidade na parte de impressão. A gente, dentro da comunidade de impressão 3D, a gente fala muito que as impressoras 3D hoje estão virando tipo um micro-ondas, um plug play. Sim. A gente tem a Bambu Lab, que são uma impressora de pequeno porte, a A1 e a A1 Mini, que elas estão em torno de 3.500 a 5.000 reais, e elas imprimem com 4 cores, e elas conseguem ser quase plug play. Então ela não tem, essa daqui também não tem, ela tem automático nivelamento da mesa. Diferentemente desse tipo aqui, onde eu tenho até um sistema automático de nivelamento da mesa, que é essa mesa que é aquecida, eu tenho até um nivelamento automático dela, porém, eu ainda tenho que fazer um nivelamento manual dela. São naquelas rodanas embaixo. Rodanas, né? Embaixo, e eu vou nivelando ela e vou fazendo tanto manual como automático. Mas ela perde bastante o nivelamento. Nessas aqui eu não tenho tanto problema, que é automática, certo? E aí a gente tem um outro universo da impressão 3D que a gente tem aqui no laboratório, que está participando de um projeto de pesquisa com o pessoal de gastronomia, que é uma impressora de comida 3D. Essa é uma impressora que ela imprime comida. A gente consegue material de comida, então a gente tem aqui tipo, fosse uma seringa, onde vai ser preenchido com material de comida, e ela vai fazendo a impressão, o desenho, e vai injetando aqui na mesa a parte da comida. Isso aqui aquece a uns 45 a 40 graus, tanto você aquece a parte da extrusão interna, como você aquece também o bico. Você aquece a parte interna dessa parte aqui e também. Então esse é um tipo de impressora que é adaptada. A gente usou esse Lookbot, que é um aparelho vindo da China, e ele custou, na China hoje em dia, eu acho que está em torno de R$1.000 a R$1.300 ele. A gente usou uma Ender 3, que adaptamos ela, fizemos o sistema de ligação dela, que já vem tudo pronto na caixinha desse equipamento, e a gente só faz a adaptação dentro da placa, colocando, encaixando, tirando uma coisa, encaixando outra, e aí ela virou uma impressora 3D para imprimir comida. Então assim, o universo de impressão 3D hoje deu um avanço, né, que a gente vai analisando muito. Né? Então, essa comida que põe aí, você põe uma comida dentro, tipo, você pode pegar um pedaço de carne e pôr aí, ou é alguma coisa específica? Tem que ser uma coisa líquida que ela, após a sair de uma temperatura de 50 graus, ela consiga endurecer. Exemplo, vamos dar um exemplo, chocolate. Então a gente consegue fazer um personagem de chocolate. Eu consigo fazer um purê e fazer um desenho 3D com esse purê, mas ele não vai ficar com camadas. Se eu uso um material, e aí é mais para a área de gastronomia, o processo de pesquisa, se eu uso um material que, ao sair de uma temperatura de 50 graus e chega numa temperatura ambiente, ou a temperatura fria que nós estamos hoje no laboratório, ele endureça, eu consigo desenhar na camada. E aí eu consigo subir a camada dessa impressão. Entendeu? E é isso que acontece. Dependendo do material, por isso que essa impressora está mais para o lado da pesquisa da gastronomia. O pessoal da gastronomia já tem desenvolvido, tem conversado sobre esse processo de uso dela. Então essa é uma coisa. Essa daqui é uma Ender S1. A Ender S1 é uma das máquinas de entrada hoje da Creality, né? E essa Ender S1 ela é de baixa velocidade. Então ela imprime de baixa velocidade. Vamos dar um exemplo. Tem peças que eu vou rodar aqui nessa impressora que vai me demorar 12 horas. Nessa daqui eu rodo em 3 horas. Então assim, essa é a grande diferença de alta velocidade. E aí tem tipo de filamento, a gente tem um filamento chamado TPU, que é um filamento flexível, que normalmente a gente faz roda e tudo isso. Hoje aqui no Brasil a gente usa mais a Shure, que é a questão da dureza do filamento, e a gente usa o 93, A93. Mas tem outros que são bem mais mole também, que a gente não usa tanto aqui, assim, pelo menos assim. Na comunidade que eu faço parte, em uma comunidade grande, mais de 4.000 pessoas dessa área de impressão 3D, a gente vê pouco utilizar esse tipo de material. Essa Shure, que é essa dureza, menos dureza, né, que a gente chama. E a gente também tem um material chamado PVA, que é um filamento PVA. E aí é um filamento hoje que no Brasil tem chegado hoje, já está no Brasil, mas ele é um filamento mais caro. É um filamento que, da última vez que eu verifiquei, meio quilo dele era R$500. Só que o que esse filamento faz? Quando a gente tem uma precisão de impressão e eu preciso que os suportes, exemplo, para a gente fazer uma impressão 3D, eu tenho uma camada inicial, certo? E vou subindo por camada. Vamos dizer que o meu material ele tem um L aqui. E aí eu preciso, para fazer o filamento aqui em cima, eu preciso ter uma sustentação. É como se fosse uma laje de uma casa.
eu preciso ter as estacas sustentando para poder botar o cimento em cima, as tábuas segurando o cimento. E depois eu retiro as tábuas e fica a laje pronta. É a mesma coisa. Então é a mesma estrutura, nessa mesma ideia. Eu tenho que ter uma estrutura que mantenha a laje aqui para eu poder encher ela com concreto. No caso aqui eu vou fazer o filamento e depois eu retiro esse suporte. E aí vai ficar duro, porque endureceu e tudo isso. Então esse filamento PVA solúvel, o que ele faz? Eu deixo todo completo de solúvel, depois eu jogo na água e ele sai sem deixar marca nenhuma na peça. E ele sai na água, ele dilui na água. Então, um pedaço da impressão ela vai sair... Vai. Ele não vou tirar o suporte, eu não vou tirar partindo mão, ele. Né? Eu vou jogar na água e ele vai sair, então ele deixa toda a estrutura. Isso é bom para quê? Para a gente fazer materiais que, por exemplo, um coração, onde eu tenho a estrutura interna, para que o suporte ele não marque, não deixe sujo nada disso. Então eu consigo tirar esse processo. Para você colocar o alicate dentro para puxar, o alicate dentro para puxar, pode danificar a peça e tudo isso. Então assim, vai depender muito do que você hoje quer fazer na impressão 3D. Então a impressora 3D, e aí dentro desse laboratório, somos um laboratório de impressão 3D e inclusão, né? E aí o nosso pensamento é a parte inclusiva, né? Então assim, tudo que você pensar hoje que a gente possa facilitar, trabalhando em parceria com o TO, trabalhando em parceria com modeladores, TO é terapeuta ocupacional, né? E aí você pode ter parceria com o TO para desenvolver materiais de pegada para quem tem deficiência, materiais, então tudo que a gente puder facilitar o uso, hoje a impressora 3D ela vem muito facilitar. Dentro da área educacional a gente tem um outro universo dentro da impressora 3D que antigamente a gente usava papelão, usavam materiais adaptados para fazer normalmente os processos de coisa, de adaptação, de coisa, tudo isso. Então esse processo a gente usava papelão, esse material e tudo isso. Hoje a gente não usa. A gente usa esse processo todo, entendeu? Da questão de impressão 3D. Então, exemplo, agora há pouco nós tivemos uma formação com professores do AEE, que são professores da educação inclusiva, e aí nós conversamos sobre isso, o uso da impressão 3D na inclusão. Então, hoje a gente tem um avanço da impressão 3D. Então, assim, impressoras hoje... A gente consegue ter impressora hoje de inicialmente R$1.000. Você comprar impressora de R$1.000, R$1.200, R$1.500, impressora de alta velocidade. Claro, uma tipo essa, mas mais rápida, que a gente tem a Ender 3KE, a Ender 3SE, mas o que acontece? Eu tenho ainda alguns problemas de nivelamento. E a gente tem impressoras que não dá suporte de diversas cores. Então eu tenho 4 cores, a Bambu Lab A1, a Bambu Lab A1 Mini, ela dá esse material de suporte para imprimir uma peça com 4 cores. Não é uma impressão com mistura de cores. Exemplo, eu não posso pegar um amarelo e um vermelho, misturar e vai sair uma outra cor, não é isso. Ela vai começar uma peça numa camada com vermelho, mas vamos dizer que naquela mesma camada tenha 4 cores diferentes. Então ela consegue na mesma camada fazer as 4 cores. Só que ela vai gastar mais material, porque ela tem que fazer a troca dos materiais. Ela tem um único bico, a gente chama bico, essa parte de estrutura aqui, ó, que é o bico, que é toda a parte da extrusora dela, né? A parte extrusora, a parte do hot end. E aí o bico, ela vai ter que fazer a troca desse material que está dentro do hot end. E aí vai ter um gasto maior de material, entendeu? Por isso que a gente trabalha nesse sentido. Então assim, como a gente está dizendo, o avanço da impressão 3D hoje, a gente consegue ter um material hoje para fornecer dentro da parte de inclusão maravilhosamente, a gente consegue ter uma outra perspectiva de uso de tecnologia, mas não somente de inclusão, a gente tem na parte da indústria, a gente tem na parte de impressão de casas em 3D, a gente tem um avanço hoje da impressão 3D que a tendência é cada vez aumentar. Hoje em dia nós temos uma disputa muito grande de novas impressoras chegando, e aí com isso a gente ganha barateando, as impressoras vai descendo um pouco o valor, e a gente vai tendo um recurso muito mais. Existe uma impressora da Bambu Lab chamada P1S, que a gente consegue usar até 4 AMS. O que é AMS? A AMS é um dispositivo onde eu vou com 4 cores nele, e a Bambu Lab usa um hub para comunicação, e eu consigo botar 4 AMS nela. E aí eu consigo imprimir com 16 cores. Daqui a pouco já vai ter uma impressora RGB. Tem alguns estudos já tem uma impressora que mistura coisa, tudo isso. A gente tem a impressora da Prusa, que ela tem 5 bicos, e cada bico ela já economiza mais materiais, só que ainda é muito cara. Uma Prusa hoje eu acho que está em torno de 40 a 60 mil, eu não sei o valor exato, mas a gente tem materiais que são mais caros hoje em dia.
Mas dentro dessa estrutura que a gente fala sobre impressão, a gente tem, e aí assim, quem está querendo começar na área de impressão 3D. Então a gente tem, são 3 etapas que existem da impressão 3D. Primeiro eu tenho que ter o modelo, pensado, o modelo 3D. E aí se eu não tenho o modelo eu vou fazer, ou seja com o ZBrush, ou seja no AutoCAD, ou seja no Tinkercad, ou seja no Fusion, ou em outras ferramentas que existem de modelagem 3D. A partir da modelagem eu vou lá para o fatiador. Então o fatiador é aquele software que vai fazer a comunicação com a impressora. E aí no fatiador eu vou fatiar ele e vou usar algumas técnicas de impressão. Se vai precisar usar suporte, se vai precisar usar menos velocidade na primeira camada, para fixação melhor na mesa, se vai precisar usar mais velocidade, menos velocidade na camada final para dar um acabamento melhor. Isso aí são técnicas que eu vou utilizar de impressão. E aí tem a técnica que eu vou utilizar também, a torre de temperatura para verificação qual é a melhor temperatura de impressão. E depois a impressora. Então todo esse processo eu vou ter que levar em conta para poder entrar nesse processo de impressão 3D. Cara, então não é só pegar uma impressora, colocar na mesa, ligar, colocar a peça não. Eu digo para você que hoje em dia está mais próximo disso. Hoje a gente tem as Bambu, por enquanto a Bambu Lab, nós temos chegando a N-Cube, que é a 3 Cobra, que já vem com 4 filamentos. A gente tem impressora já, a Bambu Lab é mais ou menos isso. É como eu disse a você, se você não pega um filamento com umidade, o que é umidade? O filamento tem muito tempo aberto, ele pode requerer umidade nele. Então o que acontece? Se você não pega um filamento desse, pega um filamento novo, pegou uma bambu, colocou aqui, você colocou ela, vai no fatiador e bota a configuração genérica, você não mexeu em nada, você já consegue tirar uma boa impressão. Então hoje a gente já está nesse nível. Um leigo aqui consegue fazer tranquilo. Tranquilo. Nesse tipo de impressora sim. Nos outros tipos de impressora você vai ter que ter um conhecimento técnico mais avançado para poder deixar nivelamento dela e tudo isso. Graças a hoje nós temos o YouTube, tudo está lá disponível para o cara aprender e desenvolver, além dos parceiros. Aqui o laboratório aqui também, ele de vez em quando faz formações continuadas de impressão 3D e tecnologia. Então dá para a gente desenvolver nesse sentido. Mas assim, partindo de um leigo, se eu tenho recurso para comprar impressora, eu indico sempre uma impressora que você consiga que você não precise tanto dominar a parte de impressão técnica, mas os conhecimentos de fatiador, coisas simples, tudo isso que possa desenvolver, eu indico a Bambu Lab A1, a Bambu Lab A1 Mini, são impressoras. A diferença da A1 para a A1 Mini é o tamanho da mesa. A A1 Mini ela tem uma mesa de 18 por 18, 18 de altura, e que você consegue imprimir nessa área, e a Bambu A1 ela tem 25 por 25 por 25. Que é, na verdade, 25,6. Mesa é essa área aqui de impressão. Entendeu? A área do processo de impressão. E aí você consegue fazer esse processo de impressão, né? Obrigado, cara, por poder dar essa explicação aqui para os nossos espectadores aqui da RoboLivre sobre o funcionamento das impressoras. Então, aqui no LabTech a gente tem o quê? 8, 9... aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impressoras. Todas funcionam? Todas funcionam, todas estão em funcionamento. E aí a gente tem aqui 9 impressoras, claro, de alta velocidade só temos essa. E aí as demais elas estão em funcionamento também. Claro, dependendo do projeto que está chegando, a gente vai avaliar qual a impressora melhor para utilizar para o projeto. Sim. E essa é a definição. Né? Então, para peça, é porque aqui você está imprimindo uma coisa mais delicada, mais complexa, né? Isso. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir aqui placas Braille, eu poderia usar qualquer uma para imprimir placa Braille e aí faria o sistema de impressão de placa Braille. Normal, tranquilo. Show. Então, cara, obrigado por poder fazer esse apoio aqui. A gente está à disposição, precisando. E como eu digo a você, assim, impressão 3D na área de inclusão ela só veio facilitar o nosso lado de tecnologia. Sim. Na área de robótica mais ainda, a gente consegue fazer peça, robô, desenvolver projetos que antes era muito difícil de desenvolver, a gente hoje consegue desenvolver com a impressão 3D. A impressão 3D ajuda muito. Eu vi até no Hack and Play, você estava com as impressoras. Sim, a gente estava ajudando lá o pessoal fazendo bola, fazendo a reposição de peça, de robô. E tá até para fazer coisas na hora, assim, ela resolve muita coisa, né? Então, cara, obrigado. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês quiserem ver sobre robótica mais na área de inclusão, tem outro vídeo aqui, vou deixar na descrição, sobre o Marcos Paulo falando como surgiu o LabTech 3DI. Tem o quê? 1 ano e meio para 2 anos? Mais ou menos isso, 1 ano na verdade. O LabTech 3DI completa agora 1 ano aqui na Rural. A gente está no departamento de computação.
É um laboratório que ele auxilia não somente o departamento, mas outros departamentos que assim desejarem. E a gente está aqui dentro trazendo a questão da tecnologia da impressão 3D, scanner 3D, a parte de corte a laser, impressora de resina. E aqui a gente está para aprender junto tecnologia e se ajudar. Massa. E pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês têm alguma dúvida sobre impressão 3D, coloque aqui nos comentários, entre na nossa página da RoboLivre, interaja lá, diga algum outro laboratório que vocês querem conhecer. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.